Mas vamos começar já falando, Pedro, da Petrobras. A gente estava sempre repercutindo essa questão. A empresa trouxe um lucro de 42 bilhões de reais nesse segundo trimestre. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente viu o movimento desde ontem, as ADR subindo, as ações hoje lideram as altas do dia. Eu queria saber como que você viu esse resultado, a sua análise sobre esses números, o que você pode comentar aqui com a gente sobre esses resultados da própria Petrobras. Vamos lá, de certa forma, o mercado já tinha o conhecimento que aquela questão, as empresas que entraram na justiça pela questão do PIS/COFINS até 2017 teriam direito a receber de volta aqueles recursos que foram pagos, né? Que foram pagos atrás, e a própria Petro já tinha feito um comunicado que ela teria um valor representativo a ser contabilizado no segundo trimestre, né? Então o resultado já traria um ganho não recorrente importante, que ela poderia fazer de diferentes formas, né? Ela poderia ir deduzindo ao longo do tempo, enfim, tudo mais. Então a gente já sabia que tinha alguma coisa, um docinho para vir no resultado, e veio. E veio o docinho, veio muito forte. O que acontece? A gente teve... Só para atualizar um pouco, eu acho que outras pessoas já falaram de Petrobras, enfim, só para eu pôr minha colocação assim, de ideia. A gente teve recentemente a troca do CEO, né, o Castelo Branco, né? Deixa outra vez eu vim aqui, até falei que eu conheço o Castelo Branco, um excelente profissional, uma pessoa extremamente capacitada, mas por umas questões pontuais ele acabou saindo e entrou outra pessoa que está apresentando um dos melhores resultados da história da Petro, né, desde 2011, é o melhor resultado, e isso foi fruto do seguinte fator. Primeiro, a Petrobras ela tinha uma programação de manutenção de equipamentos no primeiro trimestre desse ano. Então o que ela fez foi acelerar a produção e estoques de produtos durante o final do ano passado, justamente para você não ter gap, né, ter problemas de atendimento. E isso ela pegou justamente numa época onde o Brent estava com preço baixo e o dólar também com preço baixo, né? Então no primeiro trimestre esses equipamentos, o segundo trimestre, desculpa, com os equipamentos em manutenção, o que ela fez foi desovar esses estoques a preços melhores e a um dólar maior. Então isso fez com que o faturamento da empresa tivesse um salto muito representativo, 110,7 bilhões de reais, foi um crescimento de 29% sobre o primeiro trimestre, 118% sobre o segundo trimestre 20, aí precisa lembrar que o segundo trimestre 20 fazer comparação é complicado para qualquer setor, para qualquer empresa, porque foi quando começou a pandemia, né? Ainda mais um setor como esse, onde todo mundo se isolou e ninguém saia de carro, né? Mas, de qualquer forma, acho que é mais racional a gente comparar segundo contra primeiro trimestre, tá? Por conta desse fator aí pontual. O EBITDA ajustado, logicamente, foi influenciado, mesmo com o aumento de custos e um ligeiro aumento de custos e despesas operacionais, o EBITDA foi influenciado pela linha de cima, né? Então, consequentemente, o EBITDA dela veio de 62 bilhões de reais, foi um crescimento de 27% sobre o EBITDA do primeiro trimestre. Um senhor EBITDA, né? Essa condição transforma a relação dívida líquida e EBITDA dela para um outro patamar, né? Então, assim, a gente pega o histórico lá atrás, infelizmente, onde ela teve uma relação dívida líquida acima de 5 vezes, né? Ela conseguiu trazer isso para um patamar muito confortável, né? Praticamente a dívida dela hoje nominalmente já está no patamar que era a meta para ela começar a pagar dividendo, inclusive ela anunciou dividendo extraordinário, né, um dividendo, e vai a partir daí até se espere que ela acelere esse programa de dividendo, até porque tem essa questão da reforma tributária que pode fazer com que as empresas se antecipem, né, por conta de JCP e coisas do gênero, ela pode até de repente ter mais um docinho para surpreender os acionistas ao longo agora desse segundo semestre. A empresa ela se esforçou muito em mudar um mix de dívida, né, por conta dessa volatilidade do dólar,
ela eliminou muita dívida em dólar, antecipou muitos pagamentos e isso acabou ajudando muito também no resultado financeiro do segundo trimestre. Ela teve um resultado financeiro positivo contra um resultado financeiro negativo do primeiro trimestre, e isso também acabou ajudando a linha final. Só para ter uma ideia, a contabilização do PIS/COFINS foi de 4,8 bi, né? É um valor representativo, ajudou bastante. Ela teve ganhos não recorrentes com a questão da BR distribuidora de 1,6 bi. Então a gente pode dizer assim, o resultado foi muito bom operacional, contando linha de cima, pelos fatores que eu falei, de você vender produtos com valores mais baixos, né? Estoques a valores mais baixos, a preços mais altos, um dólar mais alto que transformado em reais te ofereceu uma receita em reais maior, que minimizou toda essa parte de custos e despesas, uma melhora substancial no financeiro, esses ganhos não recorrentes, né? E isso deu esse lucro de 43 bilhões de reais, um baita resultado, sim, um resultado. Ela deu 1,2 bi de lucro no primeiro trimestre de 21, então foi, assim, coloquei isso em percentual até 3.500 e poucos %. E ela tinha tido prejuízo no segundo trimestre 20, logicamente pelo aquele fator que a gente já falou. Foi um resultado muito bom, eles anunciaram um dividendo importante, a relação dívida líquida e EBITDA dele em reais caiu para 1,49, isso trouxe a dívida para um patamar baixo, né, que já permite eles terem tranquilidade, né, em continuar voltando, né, ao fluxo de pagamentos que eles tanto sonhavam, né, tanto desde lá de trás. A gente tinha muita dúvida, o mercado tinha muita dúvida quando ocorreu a saída do Castelo Branco, se ou por causa da política de preços, né, se ia ser mantida a paridade dos preços internacionais com o preço local. A Petrobras é uma empresa que tem participação do Estado e ela sempre foi usada politicamente para conter a inflação. E de um tempo a cá percebeu-se que esse é um modelo que não pode acontecer numa empresa porque você destrói valor, e foi destruído o valor da Petrobras, todos nós sabemos o que aconteceu com ela, uma relação de dívida líquida e EBITDA acima de 5% em projetos inviáveis, que foram feitos, e isso acabou prejudicando a empresa, mas foi feito um excelente trabalho lá na empresa. A empresa está se recuperando, a gente até brinca que a Petrobras era desse tamanho, ela vai ficar desse tamanho para voltar a crescer, né? Então, uma coisa que a gente conversava com o Castelo Branco, que eu acho, na minha cabeça, é o que a Petro será, né? E até o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes fala que ela vai ser fruto de uma questão energética muito importante na transformação do Brasil, né? Porque você tem uma riqueza no pré-sal hoje muito grande. Hoje o pré-sal já representa um pouco mais de 70% da produção do petróleo no Brasil. O custo de produção do pré-sal é baixíssimo, se você compara com os outros polos, né, de exploração. Tanto que eles estão vendendo terra, semi-profundo, mas a diferença é brutal, é coisa assim, $30 ali e $3 aqui, entendeu? Então, assim, a tendência natural é que você use esse estoque de petróleo do pré-sal, aumente a produção. O Brasil hoje ele não é membro do OPEP, ele é um parceiro do OPEP, como a Rússia é um parceiro do OPEP, é o OPEP+, né, que o pessoal fala. Daqui a alguns anos, seguindo essa linha de produção e exploração do petróleo do pré-sal, a gente pode até entrar no OPEP, né, porque a gente vai ter uma produção muito grande com custo muito baixo, e a gente tem todo mundo noção, né, use logo porque o mundo está mudando, né. O carro elétrico em 20, 30 anos vai predominar sobre o tipo de transporte, né? Transporte. Isso não quer dizer que o petróleo vai perder sua importância, pelo contrário, ele vai continuar existindo, porque o petróleo faz um monte de coisa, né? Faz plástico, faz uma série de coisas, ele não vai deixar de ter importância. Mas a importância dele como combustível de transporte, ele tem dias ou anos, né? Contados.
Então você tem que acelerar esse processo. E uma coisa que me deixa muito, uma experiência muito grande que eu tenho, é que nunca foi dado valor ao gás que é extraído junto com o petróleo. Normalmente esse pessoal ou queima esse gás, né? A gente vê aquelas plataformas com fogueirinha, que bonita, né? Que coisa linda. Ou você injeta o gás de novo para você aflorar o petróleo dos campos, né? Esse gás aí é o que o ministro Paulo Guedes fala de choque energético, é você trazer esse gás por dutos, né, para o continente, para você alimentar a indústria, as termoelétricas, a um custo baixíssimo, né? A gente estava vivendo hoje uma crise energética a pior dos últimos 90 anos, né? Você imagina você ter um gás baratíssimo que alimente termoelétricas com custo baixo. Aí assim, tudo bem, chama o pajé para chamar chuva, mas ninguém vai ter problema com falta de energia ou apagão, né? Porque você vai ter suprimento suficiente para você manter toda a estrutura funcionando normalmente. E eu acho que é isso, a Petrobras vai continuar os desinvestimentos. A ideia é você ter a venda das refinarias, aí tem todo um processo político, uma transição que esbarra em legislação, uma série de coisas. Mas assim, a ideia é você vender metade das refinarias, as que ficarem se tornarem eficientes, porque muito do que foi feito nas refinarias no passado tornaram elas não tão produtivas, né, vamos dizer assim, e você tem muita gente interessada nesses ativos, né, a própria Ultrapar, outras empresas, Mubadala, enfim, outras empresas interessadas em desfazer esse monopólio no Brasil, disputar, o que é muito positivo, né? Desfazer monopólio é a melhor coisa que tem, porque você tem a liberdade de competição e isso acaba ajudando muito a melhorar as coisas. Então a gente vê a Petrobras como uma oportunidade muito grande. Hoje eu estava conversando com um cliente lá na Mirai Corretora, aí ele falou: Pedro, eu compro Petrobras, mas está subindo 9%. Eu falei, veja bem, quando houve a saída do CEO, a troca do CEO, o papel, se você olhar um gráfico simples do papel, você vê que ela afundou assim de uma forma dramática, né? E o mundo não ia acabar, a Petrobras ia continuar. Houve insegurança sobre política de preços, mas não dá para você mudar a política de preços. Ou ela trabalha como empresa ou não trabalha, ou ela vai acabar, está fazendo acabar, né? Então assim, ela caiu muito, você pensa, ela fez isso, né? Quer dizer, para ela voltar àquilo que estava, tem muito espaço. Então assim, a Petrobras a gente continua vendo com bons olhos, está nas nossas carteiras recomendadas. Não é porque subiu 9 que a gente vai tirar, pelo contrário, a gente vai manter. Eu acho que o investidor pode ter essa tranquilidade, entender muito bem esse prazo de mudança, que não é rápido, até porque aqui no Brasil as coisas não andam rápido, as decisões políticas, né? A gente vê no dia a dia aí, para você aprovar uma reforma de previdência demora um ano, né, para você conseguir fazer uma venda de ativo aqui, uma privatização ou coisa do gênero demora anos, né? Então assim, mas está caminhando. Então assim, eu acho que a Petrobras é um grande ativo para você, investidores, terem em carteira, mas tendo sempre esse conhecimento de que ela é uma empresa que pode sim sofrer, em alguns momentos, ingerência política, né? Porque ela, queira ou não queira, ela é uma empresa onde o governo tem participação. Não, nem sempre essa ingerência ela quer dizer que seja ruim, né? Por exemplo, se você segura o preço da gasolina para não gerar inflação, isso é uma ingerência nociva para a empresa, né? Para o cara que está na rua, ele vai bater palma, mas ele está distribuindo o dinheiro dele mesmo, porque aquilo lá é nosso, né? É do brasileiro. Então, assim, depende do que é ingerência, né? Então, assim, mas a gente continua muito otimista com Petrobras, né? Eu acho que esse resultado ele foi a soma desses fatores que eu falei, uma estratégia
é uma estratégia que acabou dando certo, de você se antecipar a produção para manutenção, né, de equipamentos, que culminou com uma alta do petróleo, uma alta do dólar, onde você desolvou estoques, teve ganho de faturamento, mesmo com aumento de custos e despesas. Isso foi minimizado pela geração de caixa do EBITDA, que foi muito forte. Né? A estratégia de troca de dívida, de sair da dependência maior do dólar na dívida, o que fez com que a estrutura de capital dela se arrumasse, a relação dívida líquida EBITDA abaixou substancialmente, o que permitiu para ela já começar a pagar dividendo bom, e eu acho que vem mais docinho aí pela frente. Né? A Petrobras é bem isso, eu acho que a gente tem uma expectativa de resultados muito fortes para esse ano. O segundo trimestre, a gente está vivendo uma fase ainda de incertezas por conta da pandemia. Né? Alguns setores da economia foram muito afetados pelo isolamento, né, pelo lockdown, né, no Brasil, no mundo. Né? E a gente já está vendo a volta, né, das economias, apesar da cepa Delta. No momento está trazendo alguma preocupação, inclusive na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então isso traz alguma preocupação em relação a você ter que voltar ao abre e fecha. Eu não sou médico, de forma nenhuma entendo isso como... mas assim, o que a gente está vendo, as curvas de internação, de morte, com o aumento da vacinação, elas estão mudando rapidamente, né? Então, assim, a visão é que o crescimento da economia, ele vai se dar de uma forma muito rápida agora, nos próximos meses. Né? Já se fala até em abrir teatros, abrir shows, né? É lógico que de tempos em tempos o pessoal vai ter que, conforme a flutuação, né, do surto da doença, essa doença, infelizmente, ela vai ser que nem a gripe. Todo ano vai ter que tomar uma vacina nova, vai ser uma coisa desse tipo. Né? Ela vai, a partir de agora, ela é uma coisa nova para a gente conviver. Né? Mas assim, o desastre, como foi na gripe espanhola, que foi, né, em 1920 e tal, não sei o quê, é um negócio que aconteceu com a gente agora. Vai conviver com a gente vai atualizando, mas assim, a economia vai voltar muito forte, como aconteceu em 1920, foi um estouro, né, o mundo... então, assim, no caso, todo mundo ficou fechado muito tempo, todo mundo está louco para viajar, pegar o carro, sair, pegar o avião, viajar, enfim. Então, assim, eu vejo com bons olhos Petrobras. Eu acho que esses setores, setor de combustível foi muito sacrificado, transporte, turismo, aviação, né, transporte aéreo. Então, esses setores, eles, concessões, enfim, esses setores, eles vão ser muito beneficiados, né, logo mais à frente, quando você tiver um sinal de clareza mais amplo sobre isso, né.